A história do rei Salomão é para todas as eras. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Ele governou um reino de paz e prosperidade. Sua sabedoria era conhecida por toda a parte. Pessoas vinham de longe para ouvir suas palavras. A vida de Salomão foi uma tapeçaria de sabedoria, riqueza e poder. No entanto, também teve momentos de fracasso e arrependimento. Sua história nos lembra que a verdadeira sabedoria reside em buscar a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Ela nos ensina que até os mais sábios podem tropeçar, mas também nos mostra o poder de retornar a Deus. A vida de Salomão é um farol de esperança e uma fonte de lições atemporais. Vamos viajar no tempo e explorar a história fascinante deste rei notável. Vamos descobrir os segredos de sua sabedoria e aprender com seus triunfos e fracassos. Salomão era filho do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele havia unido as tribos de Israel. Ele havia feito de Jerusalém a capital. Mas Davi também era um homem de guerra. Ele havia pecado contra Deus. Ao se aproximar do fim de sua vida, ele se preparou para que seu filho assumisse o trono. Uma noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho. "Peça-me o que você quiser", disse Deus. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido uma longa vida, mais riqueza ou vitória na batalha. Mas Salomão sabia que o verdadeiro poder vinha de Deus. Ele pediu sabedoria para governar seu povo com justiça e entendimento. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Ele concedeu a ele sabedoria além da medida. Ele também deu a Salomão o que ele não havia pedido: riquezas e honra. A fama de Salomão se espalhou por toda a parte. Ele se tornou conhecido como o homem mais sábio da terra. A sabedoria de Salomão era lendária. Pessoas viajavam de terras distantes para buscar seu conselho. Ele podia resolver qualquer disputa, não importava quão complexa. Uma das histórias mais famosas sobre a sabedoria de Salomão é a história das duas mães e do bebê. Duas mulheres foram até Salomão. Ambas afirmavam ser a mãe do mesmo bebê. Cada mulher tinha uma história. Cada mulher implorou por seu caso. Salomão ouviu pacientemente. Então, Salomão pediu uma espada. Ele propôs cortar o bebê ao meio. Ele disse que cada mulher poderia ter metade de um filho. Uma mulher concordou com esta solução horrível, mas a outra mulher gritou em angústia. "Não!" ela gritou. "Dê o bebê a ela! Apenas não o machuque." Salomão soube imediatamente quem era a verdadeira mãe. Ele deu o bebê à mulher que preferia desistir de seu filho a vê-lo ferido. Esta história revela a incrível sabedoria de Salomão. Ele usou discernimento e compaixão para descobrir a verdade. Salomão usou sua sabedoria e riqueza para construir um magnífico templo para Deus em Jerusalém. O templo era um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Era um lugar de adoração, sacrifício e oração. A construção do templo foi uma obra colossal. Levou 7 anos para ser concluída. O templo foi construído com os melhores materiais. Ouro, prata, madeira de cedro e pedras preciosas adornavam sua estrutura. Artesãos habilidosos de toda a terra contribuíram com seus talentos. A Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, foi colocada na parte mais sagrada do templo. O templo se tornou o centro da vida religiosa em Israel. Ele permaneceu como um testemunho da devoção de Salomão a Deus e seu desejo de honrá-lo. O templo era um farol de esperança para o povo. Servia como um lembrete do amor e fidelidade de Deus. Seção 5. A Rainha de Sabá. A fama de Salomão se espalhou por toda parte. Um dia, uma poderosa rainha de uma terra distante ouviu falar de sua sabedoria e riquezas. Seu nome era a Rainha de Sabá. Ela viajou para Jerusalém com uma grande caravana. Ela trouxe consigo presentes de ouro, especiarias e pedras preciosas. A Rainha de Sabá veio testar a sabedoria de Salomão com enigmas e perguntas difíceis. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com facilidade. Ele a impressionou com seu conhecimento do mundo natural, sua compreensão da natureza humana e suas percepções sobre os mistérios da vida. A Rainha de Sabá ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão.
Ela ficou igualmente impressionada com o esplendor de seu palácio, a eficiência de seu governo e a prosperidade de seu reino. Ela declarou: "Nem metade me contaram." Ela deixou Jerusalém convencida de que Salomão era um rei verdadeiramente notável. Seção 6. As riquezas de Salomão. Deus abençoou Salomão com uma riqueza incrível. Seu reino prosperou sob seu governo. Comerciantes de todo o mundo vinham a Jerusalém. Eles traziam consigo prata, ouro, marfim, macacos e pavões. A sala do trono de Salomão era magnífica. Era revestida de ouro puro. Ele tinha uma frota de navios que navegavam para terras distantes. Eles voltavam carregados de tesouros. A riqueza de Salomão era inimaginável. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Seus estábulos abrigavam 4.000 cavalos para suas carruagens e 12.000 cavaleiros. A riqueza de Salomão era um símbolo da bênção de Deus. Era um testemunho de sua sabedoria e sua obediência a Deus. No entanto, à medida que a riqueza de Salomão crescia, também crescia a tentação de se afastar de Deus. O amor ao dinheiro, como dizem, é a raiz de todos os males. Seção 7. Um coração desviado. À medida que Salomão envelhecia, seu coração se desviava de Deus. Ele permitiu que suas muitas esposas e concubinas o influenciassem. Elas adoravam outros deuses. Elas levaram Salomão para longe de Deus. Salomão construiu templos para seus ídolos. Ele até participou de seus rituais pagãos. A desobediência de Salomão irritou a Deus. Deus o havia avisado sobre os perigos de seguir outros deuses. Ele havia dito a Salomão para permanecer fiel. Mas Salomão havia ignorado os mandamentos de Deus. Ele havia permitido que seu coração fosse corrompido pela riqueza e pelo poder. As consequências do pecado de Salomão foram significativas. Seu reino começou a desmoronar. Seu povo se afastou de Deus. A vida de Salomão se tornou um conto de advertência. Mostrava que até os mais sábios e ricos podem cair em desgraça. Seção 8. As consequências. Deus estava irado com a desobediência de Salomão. Ele prometeu arrancar o reino dos descendentes de Salomão. Ele o daria a um dos oficiais de Salomão. No entanto, por respeito a Davi, pai de Salomão, Deus não faria isso durante a vida de Salomão. Deus levantou adversários contra Salomão. Jeroboão, um dos próprios oficiais de Salomão, se rebelou contra ele. O reino foi dividido. O reinado de Salomão, antes marcado pela paz e prosperidade, terminou em turbulência e conflitos. A história de Salomão é um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas. Também nos mostra que Deus nos responsabiliza por nossas ações. Mesmo os mais sábios entre nós não estão isentos das consequências da desobediência. Seção 9. A verdadeira medida da sabedoria. A vida de Salomão, embora repleta de triunfo e tragédia, oferece lições profundas para nós hoje. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria não se trata apenas de inteligência ou conhecimento. Trata-se de buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos e alinhar nossas vidas com a sua palavra. A história de Salomão nos lembra que a riqueza, o poder e a fama são passageiros. A verdadeira realização vem de conhecer a Deus e viver em obediência a Ele. É nele que encontramos alegria, paz e propósito duradouros. Salomão, em seus escritos, nos deixou com sabedoria atemporal. Ele escreveu em Provérbios: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento." Ele entendia que a verdadeira sabedoria começa com a reverência a Deus. Trata-se de reconhecer a sua soberania e se submeter à sua autoridade. Seção 10. Um legado atemporal. Embora Salomão tenha tropeçado, sua história nos aponta para aquele que é a sabedoria personificada: Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é descrito nas Escrituras como sendo cheio de graça e verdade. Nele, encontramos a personificação perfeita da sabedoria, amor e poder. Ao navegarmos pelas complexidades da vida, lembremo-nos das lições aprendidas com a vida de Salomão. Busquemos a sabedoria não apenas para nossas mentes,
mas também para nossos corações. Construamos nossas vidas sobre o fundamento firme da Palavra de Deus e nos esforcemos para viver em obediência à sua vontade. A história de Salomão, embora antiga, continua a ressoar em nós hoje. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Ela nos encoraja a buscar a verdadeira sabedoria, a viver com integridade e a fazer escolhas que honrem a Deus. Que possamos aprender com os triunfos e fracassos de Salomão e nos esforçar para viver vidas que reflitam a sabedoria e a graça de nosso Pai Celestial.